Uma das pessoas que mais foi fiel a Deus, independente das circunstâncias, foi Davi. Ele nunca tinha mérito próprio, sempre tinha mérito de Deus e usava isso para ganhar batalhas e vencer o gigante Golias. Então, nesse vídeo, nós vamos falar para você a história e o reinado de Davi. Já vamos começar do começo, quando os israelitas pediam um rei e Deus atendeu o seu chamado. Então, mandou o profeta Samuel para ungir um jovem menino chamado Saul. Saul ganhou inúmeras batalhas e guerras, até que um ato dele mudou o curso da história. Nesse período, existia um povo muito mau, chamado Amalequitas. E Deus mandou Saul e seu exército destruírem tudo que os Amalequitas tinham. E Saul foi lá para fazer o que Deus disse. Mas ele não fez tudo o que ele pediu. E não matou o gado e nem matou o rei. E por isso o profeta Samuel foi até ele e perguntou por que ele não fez tudo o que Deus disse. E Saul respondeu: porque eu vou oferecer o gado como sacrifício ao Senhor. Mas o profeta Samuel falou que obediência é melhor que sacrifícios. E Samuel matou o rei dos Amalequitas à espada. Samuel disse a Saul que ele não ia mais ser rei, que seria melhor se outro rei governasse. Mas Saul ficou com raiva e rasgou as vestes de Samuel. Samuel disse a Saul: assim como você rasga as minhas vestes, Deus rasgará o seu reino de você. Aí que Deus procura um novo homem para ser rei, e o nome desse homem era Davi. E Deus mandou o profeta Samuel para o sítio de Boaz, onde vivia a família de Jessé. E entre eles vivia um menino chamado Davi. E quando o profeta Samuel chegou lá nesse local, Deus falou para ele que ele ia falar quem deles ia ser o novo rei. E todos Deus falou que não iam ser rei. E Jessé falou que faltava filho. Então chamaram ele. E Davi foi escolhido como novo rei. Mas Davi não ia virar rei de uma hora para outra. Saul ainda ia ser rei até que ele morresse, e Davi iria governar. Mas Samuel estava feliz por ter ungido um novo rei, mas ele não estava feliz com a ameaça dos filisteus e o seu grande guerreiro, Golias. Os irmãos de Davi, como eram mais velhos, foram para a guerra para tentar impedir o grande gigante. Saul estava com medo. Ele queria derrotar o gigante e os filisteus, mas ele precisava vencer seu medo e enfrentá-lo. Mas teve um menino que tinha medo, mas botava sua coragem em Deus, e era o Davi. Davi, para proteger suas ovelhas, lutava contra lobos e leões. Isso o incentivou a colocar sua coragem em Deus. Davi escreveu quase todos os livros de Salmos. Jessé disse uma vez a Davi: leve essa comida para seus irmãos que estão na guerra. Davi levou a comida e encontrou os israelitas admirados vendo o grande gigante. Então ele perguntou: quem é esse que é? E os irmãos de Davi responderam que era um gigante chamado Golias. Davi disse que queria falar com Saul. Davi disse a Saul que ele lutaria com o grande gigante. Saul ficou surpreso. Então pegou uma grande armadura e colocou Davi. Davi disse que não precisava dessa armadura, porque a sua armadura era a confiança que ele tinha em Deus. E o poder de Deus venceria aquele gigante. O Golias até falava palavras maldosas para os israelitas, para dar medo neles. Mas isso não dava medo em Davi. Ele era muito bom em atirar pedras. E então usou essa habilidade para vencer o gigante. Ele pegou 7 pedras do riacho e foi em direção ao Golias. Davi e Golias lutaram por algum tempo, até que Davi jogou uma pedra bem na testa de Golias. Ele morreu. Davi ficou muito feliz por ter derrotado Golias. E os israelitas foram com tudo para cima dos filisteus. E os israelitas ganharam. Mas isso, todo mundo estava feliz, menos uma pessoa: Saul. E quando o povo viu que Davi matou os gigantes, eles começaram a falar que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. E isso chateou muito Saul. Desde então ele ficou com muita raiva de Davi e queria interromper e queria atrapalhar o seu futuro reinado. Saul foi consumido por um espírito maligno. Ele falou para os seus empregados para encontrar um menino que tocava muito bem harpa. E esse menino, para a tristeza de Saul, era Davi. E quando Saul se sentia mal, Davi ia ao encontro dele e tocava a harpa. Saul acalmava.
Quando Davi estava no palácio, ele fez um amigo, o filho de Saul, Jonatas. Davi e Jonatas eram melhores amigos. Eles conversavam e trocavam muitas ideias. Certo dia, Saul estava perturbado e Davi foi tocar para ele. Mas Saul ficou com muita raiva, pegou uma lança e jogou Davi. Davi desviou da lança. E quando Davi desviou, ele saiu da sala em que Saul estava. Algum tempo depois, Saul fez isso de novo. E Davi também se retirou. Algum tempo se passou e a fúria de Saul o consumiu e ele e seu exército estavam tentando matar Davi. Jonatas ajudou Davi a fugir. Davi estava com alguns homens que o ajudaram a tentar escapar de Saul. Eles entraram numa floresta e Davi e seus amigos tentaram sair dela para tentar despistar, o que não aconteceu. Eles se passaram várias noites tentando fugir e às vezes se abrigavam em cavernas ou montavam um simples acampamento. Uma vez, eles acamparam em uma pequena caverna e, alguns quilômetros à frente, estava o acampamento de Saul. Então, Davi e um de seus amigos invadiu o acampamento de Saul e entrou na cabana onde ele estava. E Davi viu Saul dormindo. Então, pegou uma peça de roupa e tocou uma trombeta bem alto e falou: "Eu entrei no acampamento de Saul, mas não o matei." Isso prova que Davi, diferente de Saul, tinha um coração puro, que mesmo sendo perseguido com uma chance muito grande de ser morto por Saul, ele não cometia, ele se manteve firme no Senhor. Isso é que Deus quer que nós façamos, mesmo diante do mal. E ele fala para não combatermos mal com mal, mas sim mal com o bem, que o bem sempre acaba vencendo. Davi fez isso de novo. Enquanto isso, havia uma guerra entre israelitas e filisteus. Saul, como era o rei, tinha que estar presente na guerra, então desmontou o acampamento e parou de perseguir Davi por algum tempo. Jonatas também estava na guerra. Para a tristeza de muitas pessoas, ele morreu. Saul, ele estava usando uma armadura muito poderosa para não ser atingido, mas um soldado filisteu viu Saul com essa armadura e o matou. Quando Davi recebeu a notícia, ele ficou muito triste. Ele chorou por vários dias e lamentou a morte de seu amigo Jonatas. Ele também ficou triste pela morte de Saul, mas abria-se um novo capítulo na história de Davi, o de seu reinado. Um dos nomes que o mais o deixou famoso é um nome, Rei Davi. Muito tempo se passou desde que Davi se tornou rei. E certo dia, na janela do seu quarto, ele viu uma mulher chamada Batseba. E essa mulher era casada com Urias. Davi se apaixonou por essa mulher e queria casá-la. Então, ele mandou Urias para a guerra. Urias, ele não sabia lutar, então morreu. E Davi se casou com a Batseba. Deus ficou muito bravo com esse pecado de Davi. Então, Deus o amaldiçoou. Davi e Batseba tiveram um filho. E no mesmo dia em que esse menino nasceu, ele morreu. Um dos filhos de Davi tentou matá-lo e assumir o seu lugar como rei. Mas isso prova que todos nós pecamos. Até Davi, que era um rei e era muito fiel a Deus. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe e se inscreva, porque o nosso canal está crescendo e você pode fazer parte disso. Muito obrigado e até a próxima!